Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fabrício Nogueira. Tudo certo, Fabrício? Tudo ótimo, bom demais, uma alegria estar aqui mais uma vez. Maravilha. Compartilhando aqui conhecimentos, perspectivas. Esse bate-papo é uma delícia. É muito gostoso. muito Eu bom. também gosto pra caramba. Fabrício Nogueira é terapeuta, professor, fundador do Instituto Fabrício Nogueira de Saúde Integrada, com formação em contabilidade, filosofia, psicologia, teologia, especialista em hipnose, inteligência emocional, programação neurolinguística, medicina germânica, constelações familiares. Eu vou parar por aqui, senão eu vou esquecer algum. E mais de 25 anos de experiência no atendimento aí de pessoas e famílias. E é uma honra para mim aqui, eu sempre falo, né? É uma honra e um prazer estar aqui com você, podendo... A gente estava batendo um papo agora sobre algo que totalmente novo para mim, essa parte de constelações que você explicou, e é fascinante todo o conhecimento e experiência que você tem. É muito gostoso quando a gente descobre coisas. Muitas vezes a gente tem preconceitos em relação... Eu já fui uma dessas pessoas, ok? Há 5, 10 anos atrás, quando a gente falava de algumas dessas outras áreas do conhecimento, eu tinha preconceito. Sim. Porque às vezes você escuta o que uma outra pessoa vai escutar e você não faz a própria experiência em torno daquilo. Depois que você experimenta, tudo muda. Você percebe que existem muito mais outras coisas na vida do que só aquilo que nos é passado dado, né? na cartilhinha, sabe? Uhum. E é muito gostoso. Ah, Muito gostoso. com mesmo. certeza. Não, a experiência, eu sempre comento com os meus sócios e até pessoas da equipe, né? Porque a gente tem vários cursos, né, que a gente grava, e o pessoal, eu acho muito massa quando uma editora vem, caramba, isso aqui que ele falou é cabuloso, né? É profundo e tal. E a gente percebe como o conteúdo vai transformando a gente aqui, que trabalha, que tá junto no dia a dia. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no tema mesmo desse episódio, um pouquinho dessa sua experiência, 25 anos atendendo pessoas, famílias, é tempo pra caramba, com certeza você ouviu coisas e viu coisas aí, transformou vidas, que deve ter sido extraordinário. E antes que eu me esqueça, né, às vezes eu esqueço disso, eu já entro no assunto, meu nome é Igor Miranda, e eu tô aqui só pra auxiliar o Fabrício nesse bate-papo e provocá-lo, pra ter muito conteúdo bacana pra gente. Igor, olha só. Uma história marcada assim por tantos anos de experiência vai nos mostrando muitas coisas. São muitas coisas que a gente vê. Eu diria uma coisa assim, sabe? Eu sempre fui um apaixonado pelas famílias. Por isso que atender pessoas, para mim, era muito importante para poder desemaranhar alguns nós da vida das pessoas que viviam muitas vezes travadas, né? Quanta gente travada e que de repente de uma hora para outra joga tudo pro ar, né? Porque não aguenta mais. Eu percebo uma coisa assim, esses 25 anos de experiência, que a cada dia que passa se tornam mais anos, né? Me ensinou uma coisa assim, na minha perspectiva, o que mais atrapalha a vida das pessoas é uma comunicação errada. Em 2018, 2019, eu quis me especializar nessa área de comunicação. Comunicação ligado à neurociência, ou seja, a como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro. Comunicação. Eu vejo que o problema da comunicação é o problema que cria problema em todo mundo. Por quê? Porque quando a gente acredita que existe uma só verdade, a gente vai ter conflitos. Como assim? Se você põe na sua cabeça que só existe uma verdade, muitas vezes essa verdade é a minha, é o meu ponto de vista, né? Você nunca vai ter um entendimento, porque o outro também tem uma visão da verdade, o outro também tem uma visão da verdade, e assim por diante. Hoje, na neurociência, a gente percebe diferentemente, inclusive a psicanálise ensina muito sobre isso, né? De que se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, vão ser 7 bilhões de janelas por meio das quais nós enxergamos a vida. Por isso que a gente não pode falar sobre a verdade. A verdade que é para mim, ela não é para você. Sim. E se você dogmatizar isso,
se você só rotula isso, ou seja, coloca dentro de um quadro e fecha, ali se fecharam as perspectivas de relacionamento. Porque aí você não vai ter mais uma relação, você vai ter uma imposição. Impor a minha verdade, impor o meu ponto de vista. Não, isso aqui é assim. Não, isso aqui é assim. Não, isso aqui é assim. Se você colocar 500 pessoas dentro de uma mesma sala, vão ser 500 visões distintas das coisas. E se eu tiver uma perspectiva rotulista, né, que diz que isso é a verdade, acabou. Então, para mim, comunicação é um dos grandes males que acabam entravando ou criando entraves na vida das pessoas e que faz com que elas rompam. Como eu vivi muitos anos na igreja, então eu vi muito isso, né? Às vezes, a igreja é um lugar de muitos conflitos. Muitos conflitos. Sobretudo porque as pessoas que estão ali dentro, a maioria delas é muito fragilizada, né? E às vezes a pessoa está ali procurando resposta. Exatamente, ela está ali exatamente porque ela se sente fragilizada e de uma forma ou de outra ela está buscando uma resposta, ela está buscando um sentido para as coisas. Ela está querendo entender alguns aspectos da vida que ela ainda não entendeu, ela está querendo buscar de uma forma ou de outra uma segurança, uma proteção em Deus. Nas pessoas da comunidade, as pessoas são muito sozinhas, Igor. As pessoas são muito sozinhas. A maior parte das pessoas vive assim sozinhas, com poucos amigos, sem ter ninguém. Então, às vezes, quando você encontra um lugar que as pessoas te acolhem, você se sente feliz. E aquilo ali, de uma forma ou de outra, te abraça e te gera um pertencimento. Só que dentro desse processo, aí começam os conflitos. Por quê? Porque, querendo ou não, é um espaço onde se ensinam muitas verdades. E quando se ensinam muitas verdades, eu sou prova disso, né? Todo universo religioso vai ter um monte de verdades, mas as pessoas, no fundo, só acreditam no que elas querem. Sim. Então, cada uma vai dar uma explicação. Não, a igreja fala isso, mas eu vejo assim, eu vejo assim. Então, eu sempre falava muito nas minhas pregações isso, né? São 1000 pessoas aqui dentro, são 1000 visões distintas sobre Deus, sobre a igreja, sobre a família, sobre a nação, sobre os valores, né? Sobre ética, sobre isso, sobre aquilo. E além das visões, ainda tem os comportamentos. Às vezes eu prego uma coisa, eu falo uma coisa, mas eu faço outra completamente diferente. Então existe essa moral social que faz com que eu me comporte de um jeito para, né, para de uma forma ou de outra representar, mas no fundo, na minha vida oculta eu faço diferente. Então são tantos discursos. Ou mesmo que não faça, quer fazer, né? Exato. Os desejos estão ali, gritando dentro da pessoa, né? Então, essa vida com essa comunicação entranhada com vicissitudes faz com que as pessoas se desconectem umas das outras. E eu vi muito isso nos casais, né? Nos casais, atendi muitos casais, né? Então, muitos casais me procuravam pedindo ajuda. E eu percebia muito isso, porque o homem tem uma perspectiva diferente da mulher. O homem tem uma biologia. Hoje eu trabalho muito mais com o processo biológico. Porque eu entendo que as biologias fazem com que as nossas visões sejam distintas. Quando você fala biologia, me traga isso numa palavra mais fácil, numa explicação mais clara. Uma perspectiva. Uma interpretação. A biologia nos traz interpretações diferentes das coisas. Então, por exemplo, a vida para o homem é diferente da vida para a mulher. Entendi. Ele enxerga as coisas de uma forma diferente. Eu vejo, por exemplo, assim, dentro de uma relação familiar, a pessoa, né, digamos assim, o casalzinho, né, os namoradinhos estão lá e um tem aquela esperança no outro, aí acredita no amor do outro, aí não larga a boca do outro o dia inteiro, fica ali agarrado, não sei o quê, aí você acredita naquele amor todo, né? Aí a mãe fala assim, minha filha, não vá com aquele... Mãe, mas ele é tão bonzinho, ele faz tudo por mim, mas minha filha, ele não sei o quê, não sei o quê. Aí ela
fica com o pé atrás, mas quando encontra o rapazinho, vai lá, agarra a boca dele de novo. Não, não é possível que ele vai fazer isso comigo e não sei o quê. E vice-versa, né? O cara tá lá e a mãe diz, essa menina não presta. Olha, essa menina não presta, essa menina vai te largar, essa menina não sei o quê. Aí diz, não, mãe, tem chance não, ela faz tudo por mim e tal, não sei o quê. Né? Ela me escreve até de madrugada. Quando a gente vive essa perspectiva do namoro, tudo é um sonho, né? Tudo é um projeto. Inclusive porque a gente é muito bebê, né? Quando a gente tem ali 16, 18, 20 anos de idade. Como é importante a gente entender que o nosso processo ele só atinge uma maturação bem legal, praticamente completa, aos 30. A gente não entende isso. Né? A gente, antes dos 30, né? Lá com 17, 18 anos, a gente se acha foda demais, a gente se acha muito detentores da verdade, da sabedoria. Então, o que acontece? Eu vejo o seguinte, os processos biológicos, eles são muito distintos. Esse mesmo casalzinho, a menina espera uma coisa do relacionamento, o menino espera outra. Já são perspectivas diferentes. Ela espera uma coisa, ele espera outra. As expectativas dela são muito diferentes das expectativas dele. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender o processo biológico. O que é o processo biológico? A gente precisa olhar para a natureza e entender o processo biológico. O que a fêmea espera do macho? Proteção. Proteção. A fêmea espera do macho proteção em todos os níveis. Segurança. Segurança alimentar. Financeira. Segurança financeira. Segurança de moradia. Ok? Segurança de fidelidade, de confiança, de exclusividade. Sim. Segurança em relação, sobretudo, com a prole. Qual é a maior perspectiva da fêmea na natureza? É a prole. Reprodução, né? É a reprodução. Então, a fêmea na natureza, tá? Então, a gente está falando dos animais, ela tende sempre, e a natureza já fez isso com todo esse processo certinho, ela tende sempre a escolher o macho mais forte. O macho mais forte, o macho mais capaz. Por isso que na natureza o homem em geral, o homem não, o macho. Na natureza em geral, o macho ele é mais bonito que a fêmea. Por quê? Porque o macho ele tem que aparecer mais para a fêmea e concorrer com outros machos para ter direito à fêmea. Então ele tem uma juba imensa, ele tem pelos, não sei, cores de vários tipos. Quando você olha para a fêmea, ela é mais, né, com raras exceções, ela é mais simplesinha ali, porque ela não precisa concorrer com ninguém, ela só é escolhida. Na verdade, não é nem tanto escolhida, já é um processo muito natural. Né? Tem uma fêmea ali, ela entra na estação da reprodução, né? Ela canta o canto. Vamos pensar no passarinho, né? Eu estou pensando numa perspectiva de um passarinho, por exemplo. Ela canta o canto, né, da disponibilidade, do acasalamento, e o macho começa os ritos. Então ele pula, ele vai cantar mais alto que o outro, ele vai fazer uma dancinha, ele vai se mostrar, ele vai, às vezes, até lutar, dependendo da espécie. Para quê? Para que o melhor, o mais forte, o mais habilidoso, o mais capaz, né? o mais forte. É o mais forte. O mais hábil dentro de todo aquele processo, ele vença. E aos vencedores, o prêmio. Então, depois de tudo isso, ela aceita estar com ele. Porque ela vai se sentir protegida. Exatamente, ela tem certeza de que ela está com aquele que é o melhor, entre aspas. Claro que os exemplos aqui seriam os mais variados possíveis. Tem espécies que isso é mais forte, outras menos forte. Mas isso só para trazer uma perspectiva daquilo que também está presente na mulher, que é a fêmea da nossa espécie. Né? A mulher é aquela que ela precisa sentir que ela tem um macho forte. Sim. Ela precisa sentir que ela tem alguém
que ofereça para ela uma certa segurança. Só que isso no processo civilizatório foi muito perdido. Em muitos aspectos foi no processo civilizatório, ou seja, ao longo dos últimos 3, 4, 5 mil anos, isso foi muito perdido. Uhum. Então, casamentos forjados, né, alianças daqui, da acolá. E hoje em dia, às vezes, você constitui uma relação que não é muito pautada em torno disso. Então, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que a mulher, mesmo que ela traga dentro dela toda essa perspectiva, ela muitas vezes não constrói relações dentro das quais ela encontre essa segurança. Às vezes, muito pelo contrário, né? Se a gente for pegar ao longo da nossa história, tem muitas situações em que a mulher é agredida, é machucada, ao invés de ser protegida, que é essa expectativa, né? Que tem internamente, o que acontece é o contrário. Então, às vezes, ela é humilhada, é abandonada, é agredida. São tantas situações. Uhum. Não só a questão das agressões, mas, por exemplo, olha o processo histórico de desvalorização da mulher. Ela ser considerada menos que o homem porque ela estava dentro de casa, fazendo os trabalhos da casa, cuidando dos filhos, e o homem sim que era o capaz. Uhum. O homem sim que era que ia conquistar dinheiro, alimento e tal, e não sei o quê. Esse processo, ele culminou, né, no que a gente está vendo hoje, uma necessidade, né, muito forte da mulher ocupar o seu espaço, o seu valor e o seu lugar. Porque isso veio de uma dor histórica. Pô, quanta pessoa não trabalhou? Quanta pessoa não deu sua vida? Só quem sabe é quem está dentro de casa para dizer assim, né? O que você fez hoje? Nada. Como assim, cara? Nossa, se eu passasse o dia dentro de casa fazendo tudo que uma mulher faz, cuidando de não sei quantos meninos, né? Todo um trabalho. É acordar, é dar banho, é trocar de roupa, é fazer a refeição, dar a refeição, ensinar, educar. Aí depois limpa de novo. Cuidar, né, para que nada aconteça. Também fazer uma gestão da liberdade, até que ponto ele pode ir, onde ele não pode ir. Cara, isso aí é uma habilidade fenomenal. E você chegar e dizer, diante de tudo isso, você não fez nada? Isso é um absurdo histórico. Então, o que acontece? Isso é a biologia das coisas. Uhum. Então, a habilidade da mulher e o foco da mulher para certas coisas e a habilidade do homem e o foco dele para certas outras coisas. O cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. A gente percebe nitidamente que a mulher ela tem uma estrutura, exatamente porque é biológico, é natural, uma estrutura mais dada, mais favorável à questão dos filhos. Uhum. Então, aqui começam os problemas. Porque, de repente, aquele casalzinho sobre o qual eu falava, casou-se. E aí eles têm ali uma relação que parece bem sólida. Ok? Bem sólida, não sei o quê, mozinho pra cá, vida pra lá, não sei o quê, não sei o quê. De repente, nasce o primeiro filho. Quando nasce o primeiro filho, a mulher ela é inundada de hormônios e de estruturas maternas que fazem com que o novo foco seja quem? A criança. A criança. E não mais o marido. E o marido muda o foco? Não. Não. Por isso que eu digo, a biologia do homem é muito voltado para a mulher, para a parceira ou para outra pessoa. A biologia, ela é muito da relação. E a biologia feminina é muito da procriação. Claro que se ela não tiver filhos e tudo mais, esse processo ele pode ser diferente, né? ok? Uhum. Tanto é que o namoro é diferente, Uhum. né? E a mulher, muitas vezes, depois de ter um filho, ela vai dizer, você mudou. E o homem vai olhar para ela e dizer, você também. Você não olha mais para mim. Você não tem mais olhos para mim. E até porque a mulher também, ela
em todo esse processo, ela é a pessoa mais sobrecarregada. Porque a criança depende muito dela, né? Principalmente a questão da amamentação, o cuidado. Então, por mais que você tenha homens e pais que ajudam e sejam presentes, não tem como. Eu sou um pai que ajuda e que sou presente, mas não tem como. Sem minha esposa, meu filho não ia estar bem como está, entendeu? Pois então, é esse o ponto. É esse o ponto. Porque a comunicação, se ela não for entendida dentro do universo matrimonial ou do casal, se ela não for entendida como nós sendo pessoas de perspectivas diferentes, ela não vai acontecer. Uhum. Vai haver uma briga, vai haver uma chateação, vai ter uma raiva, né? Vai ter um desentendimento. E é nesse processo desse desentendimento que as coisas elas tendem a virar uma bola de neve que leva para desentendimentos e até processos de separação e de divórcio. Começa tudo ali. Sim. Tudo ali do processo dessa diferenciação de perspectivas biológicas entre o homem e a mulher, porque são diferentes. Sim, e foi muito bom. Você fez toda uma introdução, uma abordagem perfeita para a gente entrar exatamente no tema desse nosso episódio, que é como o relacionamento dos pais vai interferir no TDAH do filho. Nós temos até, é interessante porque nós temos até no nosso curso um módulo que é até bônus, né? Que você gravou aqui numa tarde. Falou, não, vamos fazer isso porque algumas mães estavam pedindo e tudo. Muitos pais que têm filho com TDAH têm uma dificuldade ali no relacionamento, têm enfrentado dificuldades nessa parte, e você fez esse módulo bônus para as alunas do curso na intenção de ajudar mesmo. E é uma pergunta recorrente na sua rede social, nos comentários. A gente sempre observa muito essa pergunta. Como, Fabrício? Como o relacionamento dos pais pode interferir no TDAH do filho, seja aumentando os sintomas, seja reduzindo? Como seria importante nós entendermos um pouco mais de biologia humana? Porque você tem um filhotinho de uma espécie, dependendo do tipo de espécie, é um filhotinho que já sabe o que quer. Você tem um filhotinho, vamos pensar num réptil, né? Você tem um filhotinho lá, ele estoura o ovinho dele, seja um filhotinho de cobra, seja um filhotinho de uma tartaruga, estoura o ovinho ali. Pensa na tartaruga, ela já sabe que ela tem que cavar o buraco onde ela foi enfiada, e na hora que ela sente ali em cima que tem sol, que tem oxigênio e tudo mais, ela já sabe o que fazer. Ela já toma o rumo da água, vai-se embora e ali ela sobrevive sozinha. Olha que interessante. Nós não somos assim, né? Você vê um filhotinho, mesmo em algumas espécies de mamíferos, nós somos mamíferos, mas você vê um filhotinho de uma vaca, um bezerrinho, né? Ele nasce ali, né? A vaca chega, dá uma lambida, dá um cuidadinho, daqui a pouco ele tá de pé, cara. Né? Daqui a pouco tá de pé e daqui a pouco tá mamando. Quando você vai ver, ele já tá comendo alguma besteirinha por aqui e por ali. Então é tudo muito rápido, né? Nós somos diferentes. Então, por que eu gosto de falar dessa estrutura biológica? Porque um bebê, ele é 100%, 101% dependente dos pais. E essa dependência, a gente vai acreditando que ela é só uma dependência meio que de alimento, de limpeza, de proteção. Então, muitas vezes os pais vão focando só nisso, mas isso é um engano. De subsistência, né? Acha que é só alimentar e dar banho. Isso, é mais uma questão de subsistência. E é um engano, porque ali ele começou o processo de formação dele. Como assim formação? Dele se tornar filho dos seus pais, dele se tornar a cria dos seus pais, dele se tornar o reflexo dos seus pais. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Esse processo de interferir, né, de interferir no TDAH do filho, ele não começa no momento pós-parto. Ele começa no momento pré-parto, ou seja, no momento gestatório. Tudo aquilo do relacionamento entre os pais interfere no TDAH da criança já antes, no processo gestatório.
E aí eu vou te explicar o porquê. Porque, veja bem, o que interfere no TDAH de uma criança é como ela sente o mundo. Então eu tenho explicado várias vezes que o TDAH é o processo da autoproteção em vista da sobrevivência. Saúde. Obrigado. O TDAH é uma autoproteção que envolve todo o corpo, seja o emocional, seja o cerebral, o neurológico, as emoções, o sistema límbico, em vista de quê? De uma necessidade maior de autoproteção, ok? E quem é que comunica a realidade da vida para que essa criança precise se proteger mais? É quando tá na gestação. Vamos lá. 2 elementos. Quem é que comunica? Primeiro, a genética dos pais. Então, se eu sou pai e tenho a mãe, mas se eu sou pai e eu já tenho dentro de mim, na minha genética, uma estrutura assim de muito pavor do mundo, que o mundo é perigoso, que eu tenho que defender. Então, se eu sou um pai muito inseguro, muito medroso, isso já vai como genética para o filho, porque também vai fazer com que essa criança tenha processos mais apurados de autoproteção, sim ou não? Sim, com certeza. Então a genética já interfere. Então, a genética do pai, a genética da mãe. Beleza, mas depois que esses 2 embriões, né, entram naquela simbiose perfeita, né, aqueles 2 gametas, melhor, e viram aquele embrião, a partir dali, quem é que gera as comunicações sobre a vida para aquela criança, para aquele feto? É a mãe, porque a partir dali, ela, né, que é a incubadora, né, ela que é, digamos, a casinha onde essa criança vai ser formada. Então, tudo que a mãe sente, a criança sente. Né? Eu acho muito bonito quando os médicos, pediatras e tudo mais dizem para a mãe assim, mãe, não come isso, porque isso vai para o leite da criança. Uhum. Mãe, não faz isso, porque isso vai para o leite da criança, porque isso afeta a criança, ok? Por quê? Se é a mãe que está comendo, por que vai para a criança? Porque a criança tá dentro da mãe. Porque é esse o processo. Mesmo quando a criança já nasceu, vai para o leite. Tudo vai para o leite. Inclusive o que a mãe passa. O que a mãe sente. O que a mãe sente, porque o que ela sente vai fazer com que o sistema imunológico dela crie uma estrutura de mais proteção para defendê-la. E quem vai receber isso? A criança. A criança. Então, no primeiro momento... Isso é passado... Como que, quimicamente falando, isso é passado? Porque quando você fala assim, então, a mãe se sente insegura. E essa insegurança passa para a criança através do leite. Só que a insegurança é um estado emocional, né? Como que isso é passado? Fica um pouco distante entender. Neurotransmissores. Como que acontece a comunicação do seu corpo? Como é que seu corpo se comunica entre si? E é muito legal hoje nós temos uma neurociência tão evoluída, né? Porque a gente sabe que todos os órgãos do seu corpo, eles estão em prontidão para se comunicarem uns com os outros. A sua unha hoje se comunica com o seu coração. Caramba. Sim. Como que é o nome desse processo? Comunicação química ou hormonal. Mediante o quê? Neurotransmissores. E que neurotransmissores são esses? São os neurotransmissores que a gente já conhece, né? Adrenalina, a serotonina, dopamina, Cortisol. o cortisol, até deu um branco aqui. Então, cada um tem uma função. A função de agitação, de autodefesa, de mais força, energia, vai ser ali de um cortisol, né? de uma adrenalina, aquela comunicação da paz, da tranquilidade, vai ser uma dopamina, uma serotonina, tá tudo bem. Então, que hormônios ou que neurotransmissores estão circulando no seu corpo
e tendo essa comunicação constante entre os órgãos e todo o seu ser e o seu cérebro como gestor de tudo isso, quando você está em paz? Serotonina. Mas às vezes você está forjando uma paz, mas lá dentro você está com uma ansiedade. Quem vai estar mandando ali é a adrenalina, o cortisolzinho, que são os hormônios ou os neurotransmissores do estresse. O estresse é o quê? É um estado de luta, é um estado de autoproteção. Uhum. E a gente não percebe. Isso tudo se comunica a uma criança. Agora vem comigo. A criança, ela se tornou há pouco, né? Eram 2 gametas e se tornou um embrião, ou seja, ali tem a vida, ok? E a mãe tá ali com essa sobrecarga de neurotransmissores bem fortes de autodefesa. Se sentindo ameaçada, se sentindo isso, se sentindo aquilo. Isso não vai fazer com que a estrutura daquela criança, que é sempre movida pela evolução, que ela busque se proteger mais? Porque a comunicação daquele hormônio vai dizer assim, cuidado, aqui é perigoso. Sim. Cuidado, aqui é perigoso. Agora, olha que legal, vamos voltar para o relacionamento? Uhum. Aí você é mulher. E você estava acreditando tanto no amor do seu marido. Você estava tão confiante. Tava tudo tão lindo. Tava tudo tão lindo e maravilhoso. E aí vocês decidiram ter um filho. Eita. Que bonitinho. Aí você tá grávida ali de 3 meses. Aí de repente o cara chega em casa com a camisa com batom. Eita, porra. Com um perfume diferente. Qual é o fenômeno que nós encontramos aqui? É o fenômeno que isso vai mudar exponencialmente a estrutura emocional dessa mulher. Ela, de uma estrutura de grande confiança, ela passou a estar insegura, Com medo, confusa, sem saber em que acreditar, porque de repente o cara chega lá e diz assim, que é isso? Foi uma festa que aconteceu lá no serviço e tal, não sei o quê. E às vezes foi isso mesmo. E a menina veio me dar um abraço e tal. Eu já falei pra ela, eu sou um cara casado, mas ela veio e borrou aqui e tal, não sei. Mas esse cheiro e não sei o quê. Ué, o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Mas ali ficou aquela sementinha. de insegurança. Aquela sementinha que vai fazer com que todos os dias, quando o marido vai para o trabalho, ela já vai sentir aquela insegurança. Essa insegurança não comunica nada para a criança? Comunica. Um outro exemplo, uma outra situação. Um outro exemplo, o cara foi despedido. Então tá lá, você, né, tá com aquele buchinho pequenininho, 3 meses, o cara chega em casa, amor, fui mandado embora. Estamos sem convênio. Estamos sem convênio. Amanhã eu vou procurar outro trabalho. Por quê? Porque a mulher tem o foco na criança. Então, eu tô colocando aqui um caso de uma mulher que não trabalha, que ela tá dentro daquela estrutura ali convencional, né, que a gente recebeu de alguns anos atrás. Porque, de repente, se a mulher já tem um trabalho e tudo mais, ela vai sentir o impacto de uma forma um pouco menor, porque ela é menos dependente. Então, ela vai dizer, de repente, se ela trabalha, não, amor, fica tranquila, eu vou segurando as pontas aqui, você vai arrumar o trabalho. Você percebe que é mais Sim. leve? Você percebe que ela vai colocar uma estrutura menor de insegurança? Mas isso também, quem vai ditar essa regra é o sábado posterior, quando ela chegar lá no cabeleireiro. O que ela vai falar pro moço? Ela vai dizer assim, não, tá tudo bem que o meu marido perdeu o trabalho. Ou então ela vai dizer, meu Deus, o mundo caiu pra mim essa semana. Porque é o lugar das verdades, né? O lugar das verdades é que ela vai botar pra fora o que realmente ela sentiu, né? É E claro, também- eu tô só brincando com o Sim. cabeleireiro, pode ser com a amiga dela ou com a mãe dela. Mas o quanto ela realmente sentiu aquele impacto ali. Pode ser que mesmo que ela tenha um trabalho, ela pode ter sentido muito forte. Ou às vezes pode ser até um impacto no próprio trabalho dela. Tipo, poxa, eu queria esse cargo, mas agora eu vou sair de licença. Pode ser outras coisas também na Podem própria ser vida dela, né? várias Que pode coisas. causar isso. Podem ser várias coisas. Então, por exemplo,
O não apoio Um familiar. outro exemplo, o cara... O oposto, vamos falar do oposto. O cara tinha um trabalho, né? E ele recebeu uma função. E aí ele diz assim, meu amor, eu recebi uma função, mas eu vou ter que viajar sempre. Eu vou precisar te deixar um pouco sozinha de vez em quando. Puf. Então, de repente, aquela pessoa estava contando com a presença do marido, né? E aquela presença não vai mais acontecer, né? Então, sabe, tudo depende como a esposa ou como a companheira vai sentir. Porque o que ela sente, ela comunica. E o que isso tem a ver? Fabrício, você acha que isso é tão grave? Não é que isso seja tão grave. Nós estamos falando aqui do quanto algumas questões do relacionamento entre duas pessoas podem interferir. Tudo aquilo que gera estresse, ou seja, adrenalina, cortisol, vai gerar um processo na formação da criança em que ela precisa se preparar mais. Se preparar mais diante dos desafios da vida. Fabrício, mas isso não é bom? Isso é muito bom, mas isso é o TDAH. Uhum. Isso é o TDAH porque muitas vezes, se o processo for muito violento, ele vai fazer com que as estruturas neurológicas da criança sejam extremamente ativadas. Claro, se for leve, não. Se for leve, não é traumático, você concorda comigo? Uhum. Mas se for traumático, sim. E também tem um ponto que você falou, que às vezes isso já vem de uma genética. E aí, às vezes, vai ter mais esse impacto durante o processo gestatório. E aí eu acho que após que você vai entrar nesse processo, ainda vai ter o ambiente familiar, né? Então, às vezes, tudo é leve, mas a soma de todos os fatores, né? Então, eu estava dizendo, a primeira coisa que a gente tem que pensar dentro da relação é a predisposição. Ou seja, você pai, tem TDAH, tá ótimo. Já existe uma predisposição dessa criança ter TDAH, beleza? Beleza. Mas dentro dessa predisposição, depois essa criança tem todo um processo gestatório. Ali ela vai receber muitas informações da mãe, ok? Por que da mãe, Fabrício? Porque ela é quem guarda o bebê ali dentro. Então, aquele momento é dela. E não que isso não seja culpa, não há culpados aqui, né? Não existe nada de... Existem realidades, não é culpa. Sim. Né? A mãe não pode se sentir culpada porque ela é a mãe. É. Ela que guarda aquilo ali, né? Eu vejo, por exemplo, muitas mães dizendo assim comigo, mas você culpa a mãe e o cara, né? Claro, eu tô dizendo aqui exatamente isso. Às vezes, muitas coisas que o marido faz é que fazem com que ela passe por tantas situações de dor que aquilo vai interferir. Então, absolutamente não é culpa dela, mas quem sente, não obstante tenha vindo de fora, é ela. E a gente não tem como fugir disso, né? Se você chegar aqui e me agredir, você agrediu, mas quem sentiu fui eu. Eu que vou sentir aquilo ali tudo forte. Então, o processo gestatório, ele é um processo que talvez para mim o mais importante. Uhum. Porque é o momento em que o cérebro, o corpo da criança está sendo formado. Não obstante ele nasça, não estando ainda perfeito, né, formado plenamente, mas ali é o processo da primeira formação. Depois nós temos o momento pós-parto. Uhum. O momento pós-parto é o momento em que a criança ela vai entrar em contato com o mundo. Então agora é que entra de uma forma mais direta a relação do casal. Então, o casal é um casal que vive muito bem, o cara é super presente, amigo, acolhe, conversa, porque eu estava dizendo para você que um dos maiores problemas que eu percebo na história do mundo civilizatório e da família é a comunicação. Então, se existe uma boa comunicação entre eles, entende? Se o cara é aberto, se ele consegue falar de si, se ele consegue falar dos seus sentimentos. Porque o problema não é você ser imperfeito, Igor. Sim. O problema é você deixar um ar de mistério ali que quando você faz uma coisa, ninguém entende por que você fez. E você nunca conversa sobre isso. E nós temos um medo danado de mostrarmos aquilo que realmente nós somos. Então a gente vive representando.
Então, o marido representa para a esposa representa para o marido e vive nesse Esse teatro, assim, universo né? de teatro e de segredos. Ninguém é ninguém de verdade. Ninguém é ninguém de verdade. Então, você viver nesse segredo já vai fazer com que você tenha uma comunicação travada. Aí a mulher passa por alguma coisa, ela vai querer falar com... geralmente a mulher mais comunicativa, ela vai querer falar com o cara, mas o cara se sentiu rejeitado por ela. Aí ele vai travar. Não consegue conversar. Ela vai dizer, mas por que você não sei o quê? E aí, para ele não colocar para fora toda a raiva que ele tá sentindo de ser excluído, de ser rejeitado, ele trava. Isso eu vi demais. Demais. Eu atendi a mulher, muitas vezes ela falava tudo. Quando eu ia atender o cara, ele falava assim, escuta, eu não consigo falar, porque, pô, a verdade é essa. Eu falei, E por que você não fala pra ela? Porque eu não consigo falar. Vai ficar pior ainda se eu falar. Então, essa questão faz com que as pessoas travem, sobretudo o homem. O homem trava mais do que a mulher. Não é que seja regra, mas, em geral, o homem trava mais do que a mulher. Por quê, Fabrício? Porque essa é a nossa formação infantil masculina. Não reclamar. O homem não tem direito a sentir. Porque sentir é ser fraco. Você não pode ter medo. Você não pode isso. Não pode chorar. Você não pode chorar. Isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Então, esse processo que acontece com o homem faz com que, ao mesmo tempo, ele seja muito mais travado e muito mais sensível, porque essa dor está toda dentro dele. Então, ele fica muito mais sensível. Tá tudo reprimido. Tá tudo muito reprimido lá dentro. Tá tudo muito machucado ali dentro. Então ele não consegue botar pra fora porque já é mais travado, e se ele, porventura, pensar em botar pra fora, ele sabe que ele vai agredir. Agredir nem que seja no sentido verbal. Muitas vezes quando a mulher insiste pro cara falar, ele fala, ele acaba machucando. Então ele vai começando a... Porque ele não quer perder a família dele. Sim. Ele não quer perder a esposa dele. Ele não quer perder o lar dele. Então, muitas vezes, isso fica muito travado. Mas a pergunta é, Fabrício, isso interfere no TDAH do filho? Interfere. Interfere porque a criança ela vai sentindo o clima familiar. É diferente a criança que cresce num lar em que esposa e marido são muito fluidos, que eles se tocam, que eles se beijam, que eles se abraçam, que eles se sentem. Brincam, né? Brincam, são espontâneos, entende? E incluem a criança nesse processo. E uma família travada, que está mais ali para cumprir um contrato social, porque está todo mundo muito travado, ela está insatisfeita com as performances dele, ele está insatisfeito com o jeito que ela toca as coisas, e ela quer sempre ter a razão, e ele sempre quer ter a razão, e no final de contas essa comunicação não é fluida, e isso interfere. Por quê? Porque acaba que fica muito travado e não reverbera positivamente para a criança. A criança não sente segurança. Ou então os dois começam a colocar, seja ela, seja ele, todo o foco em cima da criança. Aí é a nota, a atividade, a performance. Eita, bagaceira. A minha insatisfação acaba fazendo com que o meu olhar, que deveria ser para minha esposa, vire 100% para o meu filho. Aí vira aquele paizão, entre aspas, mas que no final de contas não é. Porque só vai cobrar. Porque vai ser demais, vai se tornar uma super proteção, vai se tornar quase um assédio em cima daquela criança, porque não era para estar tudo em cima dela. Fabrício, me dá então um exemplo exatamente dessa situação que você falou, em que os pais, devido ter essa ausência de comunicação entre eles, acabam tendo essa super proteção em relação à criança. Eu acho que você já respondeu a questão na pergunta, né? Porque é isso, você acaba se tornando um super atencioso. Porque veja bem, o cerne da família é o casal. Isso precisa ser muito entendido. E se não está acontecendo, é um sinal. É um sinal de que
a base já está mal estruturada. Se o casal não está conseguindo dialogar, se o casal não está conseguindo ter tempo de qualidade para ele, se o casal já está com a conexão mais fragilizada entre si, se o casal não está conseguindo se entender, aquilo ali já é uma base mal construída para a estrutura da criança, dos filhos. Então, querendo ou não, eu vou ter uma desconexão com a minha esposa, com o meu marido. E essa desconexão ela vai ser compensada em algum lugar. Onde é que eu vou jogar essa atenção? Eu vou me tornar um super pai. Então, às vezes, existem casos, né, em que a gente até estima, né, um super pai. Não, meu marido é um super paizão e tal, não sei o quê. Eu fico assim de olho, porque, em geral, esse que a gente chama de um super pai está tendo algum conflito familiar. Algum perrengue ali está acontecendo. Tá faltando em algum lugar. Porque tem que ser familiar isso. Entende? Isso deveria estar acontecendo entre o casal. Uma super conexão entre o casal que reverbere para os filhos. O casal se torna presente para os filhos. Então, nem o super paizão e nem a super mãezona. Mas um super casal. Um super casal. Isso faz com que a criança se sinta muito segura. E aí, só que você falou um negócio, diante dessa sua resposta, eu me pergunto, se a criança com TDAH tem um super pai que é atencioso, que é presente, como isso pode fazer mal para ela? Porque não é como se esse super pai ele esteja compensando. Mas no fundo ele também está inseguro em relação ao casamento dele. Entendi. Ele também está comunicando inseguranças. Ele está também comunicando travamentos. Não está fluido. Muitas vezes vai se tornando um contrato de criação dos filhos. Então a mulher fala com o cara o dia inteiro, manda mensagem, é tudo relacionado aos filhos. O cara, mesma coisa, entende? Você busca na escola? Eu busco. Você compra material? Oi, tudo bem? Você já foi buscar a menina? Não sei o quê. Então, não tem a relação de conexão profunda, né? Em que o casal, ele tá ali dizendo assim, pô, eu tô sentindo tua falta hoje. Que vontade de estar com você. Né? Saudade. Que desejo da gente, né, se conectar, né? Ah, eu queria muito um bate-papo. Tem muitos casais, por exemplo, que tiram um dia da semana para se reconectarem. E é o dia deles, que não vai filho, que não vai isso, que não vai não sei o quê. Tem até um negócio engraçado, né? Eu saí com a minha esposa, teve o aniversário do meu filho, né? E aí ele ganhou vários presentes. Inclusive o que você deu, a sandalinha ficou pequena. Aí eu fui lá trocar e a gente foi trocar os presentes. Aí a gente tava na loja andando, amor, o que a gente pega pra ele? E a gente não achou nada assim que ficasse. Falei, pronto, vamos levar um quebra-cabeça pra gente. Pra eu e ela, né? Pra gente ter um momento junto. Ela adora quebra-cabeça. Pegamos um de 1.500 peças. Olha. Aí a gente ficou rindo que no primeiro dia que a gente foi montar a quebra-cabeça, a gente já se desentendeu. Eu falei, não, monta assim. Ela, não, monta assim, monta assim. Quando veio, a gente parou e começou a rir. Aí a gente comprou um negócio pra passar um tempo junto, a gente tá brigando. E aí acabou que depois dessa discussão, a gente começou a rir. Falou, não, vamos fazer então desse jeito, ó. Você faz assim, eu faço assim e vai dar certo. Aí ontem ela já saiu, comprou uns petiscos, falou, não, hoje a gente vai montar diferente. A gente vai tomar um vinho e vai fazer o quê? Quando eu ia dormir, a gente vai fazer essa montagem. Ela pegou uma mesa assim, tirou as coisas da mesa. Então, eu achei legal você falar essa questão desse momento. E aí lembrei dessa situação lá em casa. Então você fez a pergunta em que você falou, essa ausência vai gerar uma super proteção. Então, se eu tô com um déficit de atenção de qualidade com a minha esposa, essa atenção ela vai ser dada ao meu filho. E aí vai se tornar uma super atenção. Também não é positivo. Uhum. Então, o que é escasso, mas também o que é super abundante também é negativo. Por isso que a gente precisa o equilíbrio das coisas. Sim. Okay? E o equilíbrio não pode estar tratando com excesso. A gente sabe que a superatenção vai gerar um vício que não é real. Né? Não é real.
os pais trabalham, né? Eles têm os seus momentos, eles têm as suas atividades. E às vezes isso pode não vir numa forma positiva. Por exemplo, pode ser uma super atenção cobrando em excesso, né? Cobrando resultados. No sentido de tipo, não, eu não tinha tanta atenção com o resultado acadêmico dele, agora eu vou ter. E aí a criança tem que fazer inglês, espanhol e luta e aula de música. Mas pode ser também uma necessidade de eu, como pai, receber atenção. Eu não recebo dela, preciso receber deles. Aí me torna um carentão. Vem ficar com o papai. Eu perguntei uma vez pro pai assim, você é carinhoso com seu filho? Ah, meu filho vem me abraçar sempre. Eu falei, eu não perguntei pelo seu filho. Eu perguntei se você é carinhoso com seus filhos. Ele falou, meu filho vem me abraçar, vem me beijar. Eu falei, eu quero saber você. Aí ele falou, eu sou mais difícil. Então, olha a imagem que a gente cria. Então, eu viro o carentão, em que meu filho vem suprir as minhas necessidades. Isso está errado, né? Tem que ser o contrário. Eu tenho que ter um equilíbrio interior de eu, como pai, ir ao encontro. Eu, como pai, quando vou ao encontro, eu protejo, eu cuido, eu abraço, entende? Eu manifesto o meu amor, o toque, e junto com esse toque, muita segurança e muita proteção, ok? Claro que depende muito da comunicação. Às vezes vem como um toque, mas um toque que só cobra, né? Aí não fica muito legal, porque a criança vai entendendo o pai como aquele que só está atrás de resultados. E o problema da cobrança é que, se não há o resultado, eu também crio uma barreira. Porque se fosse uma cobrança leve, né, dizer assim, e aí, fez isso aqui e tal, mas isso não criasse barreiras, ou seja, eu não mudasse o meu comportamento em relação aos meus filhos, tudo bem, mas isso não é real. Geralmente, quando ele não faz aquilo que eu peço, eu fecho a cara. Então, fechar a cara significa colocar uma barreira, criar uma distância. Como é importante os pais e as mães entenderem isso, né? Nesse processo, a gente tem que saber fazer a distinção entre o que deve ser feito, mas o que a criança significa para mim. E o que ela significa tem que ser manifestado por gestos, não só como ideias. Porque a pessoa diz assim, não, mas o meu filho é tudo para mim, mas você passa o dia inteiro com a cara desse tamanho pro teu filho. Porque ele não está conseguindo, porque ele tem TDAH, porque ele aprontou na escola, porque ele isso, porque ele aquilo. Você não percebe que você tem um comportamento, uma comunicação facial e verbal excludente, ligado aos resultados dele, se ele se comportou bem, se ele isso, se ele aquilo. Claro, o processo ele é muito longo, né? Às vezes eu, como mãe, já passei por tudo isso e sinto a dor. Eu, como pai, já passei por todas essas cobranças e sinto a dor. E às vezes eu quero, né, o melhor do meu filho. E qual é o meu padrão? O meu padrão é, para que ele não sinta dor, que eu cobre ele. Só que o processo continua. O processo continua, né? Os padrões continuam e eu acabo repetindo com o meu filho aquilo que foi feito comigo. E ele vai repetir com os filhos a mesma coisa. Então, uma espécie de uma exclusão prática, não teórica, porque teoricamente ninguém nunca vai excluir o seu filho, mas na prática sim, porque eu digo, né, eu faço cara feia, eu brigo. Uma das piores dores de uma criança, sobretudo uma criança com TDAH, é que os pais briguem. Porque para eles é muito agressivo, para eles é muito excludente, para eles é muito duro. Fere muita proteção dele. Fere demais, eles ficam muito machucados, eles ficam muito sentidos. Então, a criança com TDAH, em geral, quando ela sente essa desproteção, ela vai ficando com muito medo da bronca dos pais. Aí qualquer coisa ele tem medo. Aí ele vai para a escola, já vai com medo, só que ele não entende isso. A criança não entende. E nem sabe explicar. Ela não sabe explicar. E quando ela vai ver, ela perde a atenção por causa disso. Ela não consegue focar, porque o cérebro dela está focado nos perigos, nas ameaças, que podem estar dentro da própria casa. Então, quanto mais ele quer performar e se autocobra, mais avoado ele fica.
E Claro que há casos e casos. o que que você poderia compartilhar, assim, de experiência de que você já ouviu? Porque às vezes você fala aqui, né, com os pais e tudo, e é comum. Eu até mesmo, assim, cada vez que eu converso com você, eu acho que é libertador pra mim, né? Eu já te falei isso já em outros momentos, mas tem coisas que eu falo, não, mas eu. Ah, a gente costuma achar que a gente, não, mas comigo, eu não, Fabrício. Eu sou bonzinho, eu tô certo. Eu tô fazendo assim e tal. O que que você já ouviu de uma criança que para o pai foi uma surpresa, foi um choque? Que a criança falou bem assim pra você, ou até relatos de mães também que você já escutou, e que a criança sentia uma coisa e os pais achavam que era outra, totalmente diferente. Eu não preciso nem falar só sobre crianças, eu falo sobre crianças, sobre jovens, sobre adultos. Todo pai, Igor, todo pai, toda mãe vai achar que sempre está fazendo o melhor pelos seus filhos. Sempre. Então, eu já vi pais aqui, pai, homem, né, com muita idade, chorando feito uma criança na minha frente, porque eu disse assim: você sabia que o seu filho sente que você não gosta dele? Caramba. E ele falou assim: eu não consigo entender isso, eu dei a minha vida por essa pessoa. Eu pulo dessa janela aqui pelo meu filho. Eu dou a vida por ele. Como é que ele diz que eu não gosto dele? Tudo que eu fiz foi por ele. Então, olha que interessante. Às vezes o comportamento paterno, ele visa uma coisa, mas ele não percebe o nível de agressão que ele coloca muitas vezes na comunicação dele. E essa agressão é sentida pela criança. E ela vai crescendo com medo dos pais. Com temor. É aquilo que eu falo em alguns posts que eu faço, né? Eu digo assim, você tá construindo que tipo de relação com seu filho? Uma relação de amor ou uma relação de temor? Todo mundo responde de amor, mas não percebe que a comunicação ela não é compatível com o que elas pensam, com o que elas querem. Muitos deles só comunicam, verbalizam cobranças e cobranças e cobranças e vai criando uma relação de temor e não uma relação de amor e de confiança. Me dá um exemplo prático do dia a dia, assim, que o pai faz isso, faz isso, faz isso, que vai causar isso daí que você falou. Notas. Notas. Uma cobrança excessiva por notas, por resultados. Entende? Se você não tirar a nota tal, você não sei o quê. Entende? Esses condicionamentos. Olha, você não vai sair de férias com a gente. Se você reprovar, se você isso, se você aquilo, se você não se comportar direito, se você... A gente não percebe essa comunicação que eu estou fazendo com você é uma comunicação de ameaça. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo. Você não vai ganhar não sei o quê. Se você não almoçar, você não vai ganhar não sei o quê. Se você não sei o quê. E nós fomos criados dessa forma. A gente vai acreditando que é a única forma de fazer com que o menino obedeça. Gente, é muito interessante, sabe? Punir não é corrigir. Punir não necessariamente corrige. Punir pode evitar. Então, eu posso punir e com a punição eu induzo a criança a fazer algo de uma forma, mas não necessariamente corrijo. Não educa necessariamente, né? Não Corrigir é induzir a alguma coisa, mas não necessariamente corrigir. Não quer dizer que ela aprendeu e que ela realmente vai fazer daquela forma porque ela deseja fazer, ou seja, ela se sentiu corrigida, conduzida. Punir é impelir a condicionar um comportamento, mas não necessariamente correção. Então, quantas vezes a gente não usa uma linguagem, uma comunicação só de punição? Se você fizer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essas comunicações elas vão machucando muito o universo, porque são comunicações que trazem muita desconfiança.
no sentido de que eu não posso fazer nada de errado. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou perder isso, eu vou ser castigado, eu não vou poder jogar, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo, não vou poder descer, não vou poder brincar, não vou poder estar com os meus pais. Apesar de que eu vou dizer uma coisa pra você, Igor, assim, eu acho que a gente tá vivendo tempos em que, assim, uma das coisas que eu vejo mais problemáticas, que eu não sei como é que isso pode ser corrigido, né? Eu vejo a tendência, mas não vejo onde é que a gente consegue agir em cima disso, é excessos de atividades para as crianças. Excessos de atividades que eu quero dizer o seguinte, excesso de escola. Você já me falou sobre isso. Entende? Excesso de escola que eu quero dizer o seguinte, a criança não tem tempo para brincar. Então, eu tenho que ir para a escola das 7 da manhã até meio-dia, e aí, dependendo da escola, tem atividades à tarde, e aí, se for uma atividade lúdica, legal até, né? Mas muitas vezes não é, aí eu volto para casa, aí chegando em casa, eu tenho que fazer um monte de dever de casa, um monte de trabalhinho, um monte disso, um monte daquilo. Quando essa criança vai terminar, digamos assim, isso sem contar com as atividades de inglês, de Coisa extracurricular, né? extracurriculares, quando essa criança vai conseguir parar para ela brincar, já está à noite. Ah, ela tem que dormir. E aí o que acontece? Como é que fica a energia da criança? Fica excessiva. Isso não vai gerar estresse interno. A criança ela precisa agir com o corpo. Ela precisa extravasar a energia, ela precisa criar, ela precisa brincar, ela precisa, né, extravasar toda essa energia. Pular, né? Claro, isso faz parte do processo da formação biológica corporal. Nós temos isso dentro da gente. O que é o processo de desbravar o mundo. E como que ela faz? Então ela sente muita falta de poder brincar. E aí, muitas vezes, a única concessão que os pais fazem é o quê? O celular. Um joguinho. Né? Porque, de uma forma ou de outra, os pais também se sentem um pouco mais seguros com aquilo. Né? Seguro por quê? Porque tá ali na sua frente, ele fica intertido com aquilo, não dá trabalho, enquanto, né, eu resolvo outras coisas. É cômodo, ok? Então, acaba que você vai viciando a criança naquilo. Não existe criança viciada em joguinhos. Existe criança que foi conduzida a um vício em joguinhos. Por que você me diz isso, Fabrício? Porque eu vejo muitas reclamações de pais. Meu filho não quer fazer nada, meu filho só quer ficar no joguinho. Mas é o que foi permitido para ela. É o que foi permitido para ela. Muitas vezes os pais não puderam estar tão presentes para poder levá-los para descer, para brincar, para ir para um lugar, para estar presentes com ele, para ensinar a criança, gente, de 0 a 12 anos de idade, é uma esponjinha, ela vai ser o que os pais ensinarem e o que os pais forem. É muito curioso porque, assim, muitas vezes os pais eles querem que os filhos sejam o que eles querem, mas não o que eles foram ou o que eles são. E não funciona, porque os filhos são cópias dos seus pais. Entende? Então, eu digo pro meu filho, que nem a gente estava conversando outro dia, eu digo pro meu filho, coma isso, mas eu não como. Pô, como é que isso vai funcionar? Não faz sentido, né? Eu estava lendo um relato hoje de uma mãe que ela estava falando sobre educação alimentar, né? E aí teve um monte de comentário, gente defendendo, gente criticando, não sei o quê. Mas ela disse o seguinte, meu filho não come o que eu dou. Ele não come o que eu ofereço para ele. E aí, quando meu filho não come o que eu ofereço para ele, eu me viro em 500 para fazer com que ele coma. Aí a mãe estava dizendo o seguinte, não, eu coloco no prato o que ele tem que comer. Se ele não comer, eu digo para ele, é o que tem para comer. Uhum. Então ele disse, ela fez a conclusão dela assim, diz assim, a qualidade da comida é a fome quem manda, quem determina. É o que entende? tem. É o que tem. Eu digo, olha, é o que tem. Aí de repente a criança começa a sentir fome. Aí a mãe faz o quê? A criança vai lá e pede um doce, um biscoito, uma bolacha. Não, o que tem é isso.
A fome é que faz o apetite, é que faz a qualidade do alimento. Então a pessoa vai lá, a criança vai lá e come, porque é o que tem. Fez isso uma vez, fez isso 2 vezes, fez 3 vezes, você condicionou. Você não se subjugou a criança. Porque a criança muitas vezes vai querer manipular os pais. Ela vai querer que os pais façam o que ela quer. E quando você se sujeita a isso, 1 vez, 2 vezes, e ela vai testando, criança tem muito isso, né? Vai testando até onde os pais eles vão e não vão. Quando você vai cedendo, você vai criando um condicionamento. E a criança é esperta, né? Ela Não, tá a criança, aprendendo, né? ela é inteligentíssima. Vai observar. Então, veja bem, esse é o processo que vai acontecendo. Só que quando os pais não têm um entendimento, não têm uma comunicação boa sobre isso, é um problema. Por quê? Aí o que eu estava falando do pai super protetor, do pai super atencioso. A mãe quer estabelecer uma regra, o pai vai lá e quebra. A mãe, de repente, ela tá querendo estabelecer uma regra, porque ela aprendeu aqui e ali. E aí ela coloca uma coisa quando o pai chega em casa, traz um monte de coisa, faz todas as vontades. Então, Não, deixa o menino. falta de comunicação. Agora, eu não acho que esses sejam os piores problemas. Eu acho que os piores problemas são brigas entre o casal. Brigas entre o casal, sabe? Que eles acabam falando besteira um pro outro, agredindo um ao outro, porque as agressões, elas são mútuas. Ok? É super importante entender que se é negativo o homem agredir verbalmente a mulher, é tanto negativo quanto a mulher agredir verbalmente o homem. Por quê? Porque a criança está ouvindo. Então a gente faz várias elucubrações, né? Porque isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas na minha história de vida, eu já vi muitos e muitos casos de casais se agredirem um ao outro, verbalmente, fisicamente. E o problema, para a criança, o problema não é uma via de uma mão só, são 2 mãos. Ou seja, minha mãe agrediu meu pai. Minha mãe agrediu meu pai. Para a criança. Então, eu acho super importante pais com crianças com TDAH entenderem que são 3 pontos de vista. O ponto de vista da mulher, da mãe, o ponto de vista do homem, do pai, e o ponto de vista da criança. Às vezes, a mãe tem um ponto de vista que é diferente do pai, mas nesse processo, nós estamos falando de uma criança que está captando 2 pontos de vista. E como ela recebe isso. Entende? Eu tô cuidando de uma criança que, nossa, para ela foi um sofrimento muito grande a separação dos pais. Eu gosto quando você usa exemplo de crianças, sejam alunas do curso, né, que trazem relato para você, que o Fabrício ele conversa com algumas alunas do curso, sejam pessoas, crianças que você atende mesmo, porque aí eu acho que fica tão ilustrativo, sabe, para o pai e a mãe se identificar com aquela situação. Exatamente. Então, a criança, por exemplo, na separação dos pais, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno da perda de um. Porque, em geral, uma pessoa sai. Em geral. Pode ser que não. Geralmente é o homem que sai daquele ambiente. Aí a casa fica com a mãe, com as crianças. Então, até ontem eu tinha. Hoje eu não tenho mais. O que houve, né? E aí, em alguns momentos, eles não entendem muito bem o que é, até que eles sentem o quê? A falta. Até que a ficha cai. E quando a ficha cai, ali que começam as crises. Então, eu já tive vários pacientes nesse sentido, mas ultimamente eu tenho tido um que ele entrava em pânico. Por quê? Porque o pai não estava. Ele entrava em contato com o pai demorava a responder, né? Às vezes estava trabalhando e tudo mais. Nossa, ele estava em pânico. Então é exatamente isso. A criança com TDAH, ela vai sentir isso mais intensamente que uma outra criança, que de repente nem... Então ela vai sentir o quê? A perda. A perda. Isso é muito forte com crianças com TDAH. Em geral, eu escuto muitas mães falando nisso, né? Meu filho, se eu atraso um pouco chegar em casa, ele já fica angustiado, já fica agoniado, né? Já fica, né? O que vai acontecer? Vai chegar, não vai chegar, vai chegar, não vai chegar. Então,
Isso acontece A demais. insegurança A é muito criança grande. no final da tarde, no final do dia, quando do horário dos pais voltarem, ela já vai ficando ali num processo de ansiedade. Isso às vezes pode ser consciente ou pode ser inconsciente, ou seja, ela já vai sentindo sem às vezes nem entender o que que é. E aí essa criança, no caso, muitas vezes escrevia para o pai, né? O que vai acontecer muitas vezes? Novos relacionamentos. Cara, isso machuca demais a criança também, porque aí ele sente que ele perdeu completamente, né? Até que o cerebral, que o cognitivo vai entender, vai processar e vai dar uma resposta a tudo aquilo, ele internamente sente isso muito forte. Isso atrapalha, né? Nós estamos falando nessa temática de hoje, o que atrapalha, o que interfere no né? TDAH. Então, Uhum. são coisas que vão interferindo, porque vão se tornando dores. Todas dores, sobretudo aquelas mais fortes que implicam no pai e na mãe, vão interferir fortemente no TDAH da criança. Fabrício, indo até para acho que caminhando para uma conclusão de todo esse aspecto familiar que você trouxe, relacionado ao TDAH infantil, eu chego à conclusão de que tanto o que agrava quanto o que pode reduzir o sintoma está no seio familiar. É uma conclusão correta? Eu tenho muita clareza sobre isso, né? Eu vejo muitos pais fazendo o meu curso, sobretudo mães, em que eu ensino muito isso, ensino a entender o TDAH por dentro. O que significa, Igor, entender o TDAH por dentro? Significa entender o que está se passando dentro do seu filho de verdade, ou seja, quais são as apreensões dele, porque o TDAH é um processo de uma apreensão. E eu explico para as mães, quando vocês estão inseguras ou passaram por um grande choque, vocês conseguem se concentrar? Quando você está num processo de muita tristeza, você consegue se concentrar? Você consegue fazer uma leitura de qualidade? Você consegue prestar um serviço de qualidade ou sua cabeça fica muito confusa? Pega isso e joga para dentro do seu filho, você vai entender o que significa o TDAH dele, porque de fato você não vai conseguir ter uma clareza de foco, uma clareza de atenção quando alguma coisa está te perturbando. Só que essa alguma coisa, ela é aqui, ela vem daqui, ela vem do campo emocional e faz uma bagunçada na cabeça dele. Essa bagunçada faz com que ele perca a atenção, perca o foco, perca inclusive a capacidade de aprendizado. Então tem muita criança que tem dificuldade de aprendizado porque ela tá olhando para mim, do jeito que você tá olhando para mim aqui. Ela tá olhando assim pro professor, assim, E tá voando. ela tá nem ali na sala. Tá só olhando. Ela tá nem ali na sala, ela não tá pegando nada, ela tá longe, ela tá desligada. É como se um circuito cerebral dela tivesse feito assim, plic, plic, fechou. Então não é falta de inteligência, nem tampouco falta de capacidade de aprendizado. É falta de capacidade de prestar atenção. Ela está em outra sintonia. Ela está em outro mundo. E a gente é capaz de entender isso. A gente também fica em outro mundo quando a gente está preocupado. Se você tiver uma preocupação, se você estiver aqui gravando comigo, né, e o celular que toca, aconteceu alguma coisa com a sua esposa, com o seu filho, você vai ficar perturbado, você vai ficar olhando para mim sem olhar. E às vezes até com uma situação chata que esteja passando na vida, não consegue. Agora, qual é a vantagem da mãe conseguir entrar no universo do filho? Ela começa a entender a coisa por dentro. Ela começa a perceber o que de fato está perturbando. E aí, quando eu começo a entender a coisa por dentro, eu começo a fazer uma espécie de um meia-culpa. O que significa isso? Significa, cara, realmente eu estava mais distante. Eu estava mais ausente. Eu estava cobrando demais. Eu estava condicionando o meu amor ao meu filho aos resultados dele. Eu estava criando comparações. Eu estava fazendo uma série de coisas que, quando eu passei a mudar o meu comportamento, ele se tornou mais presente. Ele se tornou menos ameaçado. Por quem? Por mim, mãe. Olha que loucura. Então, aquela que é a maior referência, às vezes é a maior ameaça. E não era para ser. Mas a gente não teve um manual de instruções que nos ensinou a como fazer ou como não fazer.
Todas as mães estão buscando dar o melhor de si para que os seus filhos vençam. E é verdade. A gente só não entende o moleque por dentro. E não entendendo o que isso provoca, faz com que inocentemente, sem problema nenhum, a gente vá tendo certos padrões. Esses padrões vão interferindo, sim, no TDAH, que às vezes já nasceu no menino, mas que os meus padrões vão aumentando a intensidade dele. Eu vou diminuindo a intensidade das minhas cobranças, eu vou diminuindo a intensidade, né, das minhas falas, das minhas ameaças, né, de uma série de coisas, o menino vai melhorando. E quando eu vou conseguindo aliar isso a uma conexão boa, uma conexão legal, em que eu chego pro meu filho e digo, conta comigo, eu tô com você. Papai tá aqui. Papai tá aqui, ok? Se isso realmente acontecer num processo que eu chamo de compreensão dos pais, transformação de comportamentos e perseverança, o TDAH tem uma melhora tremenda. Tremenda, tremenda. Se isso se alia a uma melhor alimentação, se isso se alia a uma alimentação ativa e passiva muito interessante, muito boa e de qualidade, melhora ainda mais. O que é uma alimentação ativa e passiva, Fabrício? Alimentação ativa é o que entra pela boca. Fabrício, há alimentos que interferem prejudicialmente no TDAH da criança? Sim, vários. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre isso. Mas também há alimentos passivos. Alimentos passivos são, por exemplo, coisas que vão entrando no meu ouvido. As brigas dos pais, confusões, comentários, comparações. Às vezes até coisas da TV, da internet. Tem uns canais que são absurdos de ruins para as crianças, canais que só falam de violência. Você está ativando cada vez mais os medos e as inseguranças interiores da criança. Uhum. Não é por menos que esse tempo que a gente passou por Covid, muitas crianças entraram em processo de ansiedade. Por quê? Porque era pura ameaça. Bota a máscara, porque senão não sei o que, aí de repente aparece alguém que morreu. Olha só, fulano morreu. Então, assim, o tempo da pandemia aumentou muito esse processo nas crianças. O medo da criança de perder o pai, perder a mãe, né? E de morrer também. E de morrer. Muitas crianças com TDAH. Eu praticamente todas que eu atendi, muito medo de morrer. Por quê? Porque tem tudo a ver com tudo aquilo que elas receberam lá dentro dos pais e dos próprios pais. Provavelmente essa mãe vai ter tido ou tem, ou aquele pai vai ter tido ou tem essa sensação de medo da morte dentro de si. Nada vem do nada. Como é importante os pais guardarem isso dentro de si, nada vem do nada. E esse processo da gente simplesmente atribuir o TDAH a uma entidade externa que veio e alterou a cabeça do meu filho, isso é um boberol. É uma besteirada muito grande. Não existe nenhuma entidade externa que veio e fez. É o conjunto da vida de você mãe, de você pai, na sua realidade, a realidade da sua linhagem genética, ou seja, dos seus pais também, avós, bisavós, e que chegou aqui, nessa simbiose entre marido e esposa, nasce a criança, ok? E nasce com essas realidades, daquilo que ele recebeu dos pais. Não é alienígena, não vem de outro mundo, não tem como. É uma síntese. Essa criança é uma síntese de tudo isso. E aí, né, tem que ter muita humildade o pai e a mãe dizer assim, realmente, eu sou uma vencedora. Cara, eu acho muito legal, geralmente mães de crianças com TDAH são muito fortes, assim, são muito lutadoras, né? Guerreiras. Mas não é isso? O TDAH não é exatamente isso? Não é o processo de quem luta pela sobrevivência? É isso, é muito guerreira, mas e nos momentos de fraqueza dela, quem ela é realmente? É isso que está dentro da criança. Uhum. E o pai, a mesma coisa. Às vezes ele é fortão, muito não sei o quê, mas os momentos em que está ele e o travesseiro dele, quem realmente ele traz dentro de si, aquilo também está dentro daquela criança fragilizada. E naquele momento aquela criança está vivendo aquilo. As fragilidades e não sabendo lidar com o mundo,
por uma incapacidade muito forte, né? Eu queria que os pais guardassem muito forte, muito claramente isso. A criança com TDAH geralmente é uma criança que se sente muito sozinha e incapaz. Muito sozinha e incapaz. Essa sensação de incapacidade, porque ela pode ser super inteligente, mas a sensação tá lá. A sensação tá lá. E não é só porque ela é atacada na escola como burra. A sensação já estava lá muito antes, a sensação de ser incapaz. E isso o pai às vezes já tinha, a mãe às vezes já tinha. Então é hora de olhar com outros olhos. Quando mudam os olhares, muda tudo. Então é possível sim recuperar uma criança, e isso vem da melhora, da alteração do ambiente familiar, mas não do ambiente só aqui, do ambiente interno da mãe, do ambiente interno do pai, de uma nova relação entre eles, e que isso reverbere para as crianças. Melhora, melhora muito mesmo. Cara, muito bom, Fabrício. Poxa, mais um papo enriquecedor. Mas eu ainda tenho uma última pergunta. Vamos lá. Você trouxe todo esse poder que os pais têm. E muitos pais hoje fazem um acompanhamento, às vezes com um psicólogo, uma psicopedagoga, um psicoterapeuta, neurologista, e às vezes o filho já está tomando remédio. Só que com tudo que a gente falou nesse episódio, eu te faço a pergunta e ao mesmo tempo eu vou chegando à minha conclusão, né? Aqui eu estou na minha escola aprendendo. O maior poder, então, está na mão dos pais. Essa é a conclusão. Você que atende tantas crianças, tantos pais, com tudo que você falou, eu chego a essa conclusão. O maior poder de transformação está na mão dos pais? Igor, todas as pessoas e todos os profissionais são capacitados para ajudar pais e crianças. Tudo bem? Uhum. Mas o grande terapeuta da vida dos filhos são os pais. Se eles tiverem essa consciência e agirem dessa forma, eles vão recuperar seus filhos. O maior poder dentro de uma casa, dentro da vida dos filhos, está nos pais. Nos pais. Isso tudo fica muito alterado quando existem alterações familiares. Então, de repente, os pais que são muito ausentes, aí deixa muito na mão dos avós, que já são uma solução para a vida moderna, porque a vida moderna ficou louca. A vida moderna, ela colocou a gente numa perspectiva que ela é muito positiva enquanto, assim, realização pessoal, enquanto encontrar novos meios de prosperar, né, de fazer com que a casa viva melhor, né, diante de algumas dificuldades de homens difíceis, às vezes até irresponsáveis, a mulher ganhou o espaço dela no mercado, ela não precisa ser mais dependente. Isso é bom, legal, mas a pergunta é o que isso gerou para as crianças? Que elas perderam. Eles perderam os pais, entende? Antes já tinha a perda do pai, agora tem a perda do pai e da mãe, e essa criança ela é colocada no outro ambiente em que ela está sempre sem, né? Tem crianças que não chegam a ver direito os seus pais durante o dia, porque eles trabalham e à noite dormem. Às vezes fica mais tempo com a babá, né? Babá, ou escola, ou seja o que for. Então, isso interfere negativamente, não porque os pais sejam culpados, porque a estrutura social já nos formou para isso. Então, essa estrutura... E não tem mais como voltar atrás, não tem como a gente chegar aqui num bate-papo e dizer assim, vamos mudar tudo? Vamos voltar como 100 anos atrás? Isso é besteira, isso é uma loucura. Só que a gente tem que ter... O primeiro passo da melhora é compreender. A gente tem que ter a compreensão e dizer assim, sim, meu filho sente a minha falta, isso interfere. Sim, interfere. Compreender, sem fazer juízo de valor, dizendo você presta ou você não presta por isso. Não. Entender. Quando eu entendo, eu começo a também me permitir ter mais qualidade de tempo com ele. Você concorda comigo?
Sim, pequenas mudanças, né? Exatamente. Se eu percebo que eu tenho 2, 3 horas com ele por dia, e se eu percebo, se eu compreendo de fato que dentro dele aquela minha presença é super importante, fundamental, eu começo a me tornar mais presente. Eu começo a me tornar mais conectado. Eu começo a fazer as coisas pensando também no meu filho, no que ele de fato sente com tudo aquilo. Eu não vou ser aquela pessoa alheia que vai tocando a vida como se a vida fosse andando. O importante é só colocar dinheiro dentro de casa e colocar comida e dar cama e dar escola. Não, eu vou entendendo que de fato ele sente a minha falta. O meu toque, o meu beijo, o meu olhar, a minha conexão, o meu abraço, o momento que eu vou destinar para estar com ele, fazer dele o centro da minha vida. Isso é tempo de qualidade, isso é presença. Então, eu compreendendo, eu vou alterando algumas coisas, eu vou melhorando. Sim. Eu vou me tornando mais humano, eu vou me tornando mais amoroso, eu vou me tornando mais presente, eu vou me tornando mais conectado. E é isso, não adianta a gente ficar dando remédio, entupindo, se os processos do dia a dia continuam os mesmos. Porque as ânsias vão continuar as mesmas, as ausências vão continuar as mesmas, as cobranças vão continuar as mesmas, as desconexões vão continuar as mesmas. Não! O processo terapêutico, ele só ganha poder mesmo quando os maiores terapeutas da vida dos seus filhos são os pais. E não é fazer terapia com eles, não. É dar aconchego, presença, né? Tocar, né? Colocá-los mais uma vez no programa da minha vida. Não do meu orçamento, mas no programa da minha vida. Isso muda tudo. Muito bom. Fabrício, muito obrigado. Mais uma vez, um bate-papo enriquecedor. Tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai transformar a vida de muitas famílias e pais e crianças, né? Que estão precisando. Eu gosto sempre de... Eu sempre fico focado nisso, caramba, 25 anos que você atende famílias e crianças, quantas vidas não já foram transformadas? E você fez isso, eu gosto de falar, no braço, né? O Fabrício foi no braço, atendendo um a um. E hoje a gente consegue, aí depois da pandemia, a demanda ficou tão grande que a gente migrou tudo pro digital e conseguimos ter um alcance aí muito maior. Então é muito gratificante estar aqui e poder fazer parte disso. Igor, eu acho muito gostoso quando eu recebo os depoimentos das mães e elas falam assim, nossa, a vida lá em casa foi uma antes e depois dos aprendizados que o Decifrando trouxe para nossa casa. Isso é muito gostoso. É muito gostoso. Muito gostoso porque, assim, o pouco pode ser muito. Às vezes o pouco para mim é muito para outras pessoas, né? Aquele depoimento que você coletou foi hoje ou foi ontem, que dizia assim, nossa, eu comecei a acompanhar o Fabrício Nogueira no Instagram e ali já mudou muita coisa. Quando eu fiz o curso, então, putz, né? Mudou completamente. Isso é muito gostoso. Por quê? Porque o TDAH ele tem sido muito subentendido. Entende? Então, você entender a coisa só por uma perspectiva, só por um lado, não vai te dar um entendimento verdadeiro sobre tudo que está imerso ali dentro daquilo que a gente chama de TDAH. Então, a gente precisa levar um pouco mais de consciência, despertar. Eu sinto muito essa minha missão. Minha missão é despertar as pessoas. Despertar as pessoas para entendimentos que podem ser um pouco mais profundos a respeito da vida e a respeito daquilo que a gente chama de problemas. É gostoso ajudar as pessoas a despertarem. E mais, vai virando uma cadeia, né? Porque quem desperta também quer despertar. E é prazeroso, né? É prazeroso gerar essa transformação. Eu fico muito feliz também quando eu entro em contato, às vezes, com alguma mãe e ela agradece e começa a elogiar. Eu falo logo, não, me manda um vídeo que eu tenho que passar para o Fabrício. Ele fica muito feliz quando vê. E é maravilhoso. Adoro. Trabalhar com isso é muito bom. Adoro de verdade. Muito obrigado se você assistiu esse episódio até o final. Segue o Fabrício nas redes sociais, tem muito conteúdo lá que o Fabrício compartilha. Manda uma mensagem para ele,
pergunta a sua dúvida, compartilha aí também alguma história que você tem passado na sua casa. O Instagram do Fabrício é fabricionogueira.oficial. Muito vídeo também no YouTube, esse episódio sai no YouTube, sai no Spotify também, então segue o Fabrício lá, compartilhe com algum familiar que esteja precisando escutar tudo isso. E se você quer saber um pouco mais sobre o curso que o Fabrício mencionou, é o Decifrando o TDAH do Seu Filho. É um curso muito completo, tem mais de 20 aulas que foram gravadas aqui no Instituto, em Brasília. Então nós já temos, acho que já tem mais de 4.000 mães que são alunas, que tiveram a sua vida transformada, a sua casa transformada. E eu não sei quando você está vendo esse episódio, né? Pelo menos hoje tem mais de 4.000. Talvez quando você estiver assistindo já tenha mais de 10, 20, 30 mil. Então, é maravilhoso. Então, no link da descrição tem o site, lá tem todas as informações. Tem um vídeo onde o Fabrício explica certinho como funciona o curso e o método. E é isso. Sejam muito obrigado, né? E até o próximo episódio. Até o próximo. Grande Valeu, abraço. Um abraço.